Olá, irmão da IDB Saraiva. Seguimos com a nossa série Milagres que Geram Transformação. É muito bom estar aqui de novo para mais uma análise profunda. Com certeza. E olha, esse esboço de hoje é para o culto que se chama Ponto de Contato. Esse culto acontece algo muito legal, porque os irmãos da IDB Saraiva trazem todas as pessoas que estão participando das Casas de Milagres para a igreja. Isso é fantástico, é uma dinâmica de acolhimento real, né? Exatamente. E o tema da pregação é Quando o Céu Toca a Terra, pregada pelo bispo Paulo Borges. E a nossa missão no mergulho de hoje é justamente tentar entender essa mensagem tão impactante. Porque a gente vai desvendar como a verdadeira transformação sábia não acontece só em eventos isolados, mas sim quando os ambientes e as pessoas se tornam verdadeiros portais para a presença de Deus. Perfeito. E o pano de fundo que a pregação do bispo Paulo Borges traz é muito forte. A gente vive um paradoxo gigante hoje em dia. Nossa, nem me fale. É aquela coisa, a gente vive na época mais conectada da história, lugares cheios, agendas lotadas, mas as pessoas estão completamente vazias. É uma solidão real muito intensa. É muita conexão virtual e pouca conexão de alma, né? Exato. As pessoas frequentam os ambientes, vão aos lugares, mas não pertencem a uma família espiritual. Elas só passam pelos lugares. Pois aí isso levanta a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Como é que a gente sai dessa era de multidões solitárias, tipo cada um no seu quadrado, para nos tornarmos uma verdadeira família espiritual? Essa é a chave de tudo. E isso prepara o terreno para a gente descobrir o que realmente é esse tal ponto de contato que o esboço menciona. Sim, e para entender isso, a gente precisa voltar lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, a história de Jacó em Betel. Ah, essa história é incrível. Muito. E pensa no estado emocional de Jacó naquele momento. Ele estava fugindo do próprio irmão. Desesperado, né? Totalmente desesperado. Frustrado, cansado, no meio de um deserto, sem direção nenhuma. E aí, de repente, num lugar super improvável, ele dormindo com a cabeça numa pedra, ele tem aquele sonho da escada. A famosa escada de Jacó. Isso, uma escada que ligava a terra aos céus, com anjos subindo e descendo. É muito louco pensar nisso, porque é como se Jacó tivesse tropeçado no maior hub de conexão do universo, no meio do nada. Um hub de conexão, gostei dessa definição. Mas é, né? Porque a escada não era só uma visão arquitetônica bonita no céu. Era sobre acesso, era sobre relacionamento contínuo com Deus. Exatamente. O ambiente que era só areia e pedra virou um portal. Mas aí eu te pergunto, hoje a gente não vê escadas físicas descendo do céu por aí, né? Como é que esse princípio lá de Betel se aplica aos ambientes que a gente cria na igreja hoje? Então, é aí que a pregação do bispo Paulo Borges com o tema Quando o Céu Toca a Terra traz uma profundidade enorme. Ele explica que a igreja nasceu exatamente para ser esse ponto de contato contemporâneo. Quando Deus se manifesta, aquele ambiente que era super comum se torna um ambiente de transformação. E o esboço traz exemplos poderosos disso. Tipo de Moisés, né? Perfeito, Moisés. Deus, sendo Deus, poderia ter falado do céu com um megafone celestial, digamos assim, mas ele escolheu uma sarça, um arbusto pegando fogo no deserto, para ser o ponto de contato. Uau! Ele sempre usa o ordinário para manifestar o extraordinário. Isso com pessoas também. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Nossa, essa história mexe muito comigo. 12 anos de isolamento. 12 anos. Naquela época, isso significava morte social completa. Ela não podia tocar em ninguém. Mas ela decidiu que a orla do vestido de Jesus seria o ponto de contato dela. Ela tocou nele e a história dela mudou na hora. E tem o cego Bartimeu também, que insistiu no contato, né? Ele gritou até ser ouvido. Exato. O grito dele foi o ponto de contato. E a dignidade dele foi restaurada. Mas aqui a gente precisa fazer uma transição importante. Qual? Esses milagres, curar a cegueira, parar a hemorragia, são eventos. E o bispo Paulo Borges usa uma frase muito forte na mensagem. Ele diz, milagres atraem pessoas, mas relacionamento transforma pessoas. Caramba! Milagres atraem,
Mas relacionamento transforma. É profundo isso. Um dia, né? O tempo todo. Só que Hebreus 10 exorta a gente a não deixar de congregar, a ter encorajamento mútuo. Ninguém se sustenta sozinho. O paralítico de Marcos capítulo 2 é a prova viva disso. Perfeito. Se não fossem os 4 amigos para carregar a maca dele e abrir o buraco no telhado, o milagre não teria acontecido. Foi um milagre sustentado por relacionamentos. Verdade. E por outro lado, a gente vê o perigo do isolamento. O profeta Elias, por exemplo. Elias é o caso clássico. Um homem superpoderoso, fez chover fogo do céu, mas quando se isolou na caverna entrou numa depressão profunda. Quase desistiu da própria vida. O isolamento quase matou o profeta. E aí a gente olha para a igreja primitiva lá em Atos 2 e vê o oposto, né? Exatamente. Eles cresciam todos os dias porque eles partiam o pão juntos. Eles caminhavam juntos, era uma comunidade de verdade. Mas olha só, deixa eu jogar uma provocação aqui pra gente pensar. Manda. A gente vive na tal era do indivíduo autossuficiente. A cultura o tempo todo diz pra gente que o sucesso é chegar no topo sozinho, que você não precisa de ninguém. Mas a mensagem que a gente está analisando inverte essa lógica completamente, não inverte? Tipo, se alguém recebe um milagre maravilhoso num culto de domingo, mas na segunda-feira volta pro isolamento da vida dela, o que acontece com essa pessoa? A resposta é dura, mas é real. Quem se desconecta do corpo perde a força para sustentar aquilo que Deus começou. Nossa! Perde a força. Sim. O reino de Deus nunca, em momento nenhum, foi projetado para funcionar de forma individual. É um corpo. Entendi. A gente precisa do ambiente, precisa da comunidade. Mas tem um detalhe, a igreja por si só, o prédio, as luzes, isso não salva ninguém, né? Nem um pouco. E a conversa evolui exatamente para a pessoa que torna tudo isso possível. Jesus. Lembra da escada que Jacó viu? Lembro, a do sonho, em Betel. Aquela escada, na verdade, apontava profeticamente para Jesus. Ele é o verdadeiro ponto de contato. Ele é a ponte, o acesso definitivo. João 14, né? Eu sou o caminho. Isso. Ele não apenas mostra o caminho, ele é a própria ponte. Isso fica claro lá em Mateus 27, no momento da crucificação. O momento que o véu se rasga. Exato. Quando Jesus entrega o Espírito dele, aquele véu gigantesco e pesado no templo se rasga de alto a baixo. Uau, isso me arrepia toda vez. É o rasgar do acesso. A partir daquele momento, o acesso a Deus está liberado de forma definitiva. E todo encontro com Jesus passa a mudar destinos. Qualquer encontro com Ele muda tudo. E o esboço da pregação traz uns exemplos com uma carga emocional muito forte sobre isso, não é? Traz sim. Pensa na figura de Zaqueu. O cobrador de impostos. Ele mesmo. Um cara super rico, mas completamente rejeitado pela sociedade e preso numa vida super vazia. Ele encontra Jesus e o que acontece? Ele acha restituição. A vida dele ganha sentido. Ele desce da árvore e a vida dele muda. Sim. E no extremo oposto, a gente tem um endemoniado gadareno. Nossa, a dor desse homem devia ser inimaginável. Era uma dor física, mental e espiritual. Ele vivia isolado, nu, se ferindo com pedras, morando em sepulcros. Ninguém conseguia prender ele. A exclusão social absoluta. Absoluta. Mas aí Jesus cruza o mar para ter um encontro com ele. E ao encontrar essa ponte ou ter esse ponto de contato, a mente do gadareno é liberta. Ele volta ao perfeito juízo e se torna uma testemunha de Cristo naquela região. Fascinante nisso tudo é que a igreja em si não é a salvadora da pátria. Não, de forma alguma. Ela é, como eu posso dizer, uma sala de espera amorosa. É um ambiente preparado. E como o bispo Paulo Borges deixa claro na mensagem, quem salva é Jesus. O nosso papel como igreja é conduzir essas pessoas machucadas até essa ponte definitiva. Exatamente isso. E isso nos leva para o clímax da pregação, o chamado central da palavra. Que é o chamado para sermos construtores de pontes, né? Isso mesmo. Baseado lá em 2 Coríntios 5, que fala sobre o ministério da reconciliação, o bispo explica que as casas de milagres, os eventos, as programações que a gente faz na igreja, elas não existem só para encher as cadeiras de gente. Graças a Deus por isso. Pois é. Elas existem para levantar discípulos.
Deus está ativamente procurando homens, mulheres e famílias inteiras para serem pontes na vida de outras pessoas. Pessoas comuns servindo de ponte. Sim. Olha a história de Barnabé, por exemplo. Barnabé é um cara que a gente fala pouco, né? Muito pouco. Mas pensa bem. Saulo de Tarso perseguia e matava cristãos. Aí ele tem um encontro com Jesus. Mas a igreja estava apavorada com ele, ninguém queria chegar perto. E com razão, né? O cara era um assassino de cristãos. Total razão. Mas Barnabé, que era um homem comum da igreja, acreditou em Saulo, quando todo mundo tinha medo. Ele foi a ponte. Ele se aproximou, cuidou e revelou para o mundo o maior apóstolo da história. Nossa, um simples ato de cuidado revelou o apóstolo Paulo. Exato. E a gente vê isso também no livro de Ruth. A história dela com a sogra Noemi. Sim, Noemi estava emocionalmente destruída, tinha perdido o marido, os filhos, estava amargurada, achando que a vida tinha acabado. Uma depressão profunda. Mas Ruth decidiu ficar ao lado dela. Ela decidiu ser o ponto de contato humano ali. E essa presença, esse relacionamento, sustentou o destino de Noemi e mudou a história de toda uma linhagem. Gente, isso muda o jogo inteiro. É uma mudança de mentalidade brutal. Por que você diz isso? Porque é a transição da gente deixar de ser só um consumidor no reino de Deus para ser um distribuidor. Muito boa essa analogia. É a diferença entre, você só sentar à mesa para comer o que te servem, ou você ir lá para a cozinha, pegar junto e ajudar a preparar o banquete para os outros. Perfeito. Mas, me tira uma dúvida. Como que o próprio Jesus modelou isso no dia a dia dele? Olha, Jesus não ficou só discursando para multidões de cima de um palco. Ele caminhou perto das pessoas, ele andava junto, ele corrigia olhando no olho, ele ensinava na prática e formava discípulos pelo relacionamento. Sujava os pés de poeira, né? Sujava os pés. E o cristão maduro precisa entender que ele não foi salvo só para garantir uma poltrona confortável lá no céu. Nossa, não mesmo. Ele foi salvo para levar outras pessoas junto com ele. A salvação tem um propósito coletivo. É isso. E isso resume a emoção e a urgência da pregação do bispo Paulo Borges com o tema Quando o Céu Toca a Terra. Sem dúvida. É o chamado final do Espírito Santo para a igreja de hoje. A gente precisa parar de apenas frequentar os cultos e começar a pertencer de verdade. Parar de só receber e começar a cuidar. Exato. E é por isso que as Casas de Milagres não são só eventos, elas são uma missão de resgate. E para quem está acompanhando essa nossa análise agora, eu acho que ficam umas perguntas muito profundas para a gente refletir. Quais perguntas? Quem é que Deus está colocando no seu caminho hoje? Quem é aquela pessoa no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, que precisa encontrar Jesus através da sua vida? Uau, isso traz a responsabilidade para o nosso colo, né? Traz sim. A gente precisa ser intencional. Com certeza. E para encerrar o nosso papo de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo para ressoar na mente de quem está nos ouvindo. Manda. Pensa no seguinte: se a sua vida fosse um endereço geográfico hoje, se alguém colocasse a sua vida no GPS, quem cruzasse o seu caminho encontraria um lugar comum e vazio ou encontraria uma Betel? Nossa, um portal para os céus. Isso, encontraria um lugar onde o céu toca a terra. Porque a gente precisa lembrar que o maior milagre que pode acontecer não é apenas o que Deus faz em nós, mas sim o que Ele pode fazer através de nós quando a gente se torna ponte na vida de alguém. Perfeito. Que a gente possa ser essa ponte. É isso, muito obrigada quem acompanhou mais essa análise profunda com a gente. Fiquem firmes nessa missão de espalhar esses pontos de contato por aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.